Olá, alunos e alunas. O assunto que nós vamos estudar agora são os Object Pronouns. É objeto de uma aula passada que alguns fizeram perguntas e eu fiquei de responder. Pois bem, aqui eu estou colocando o mesmo assunto para darmos uma pincelada, né, uma revisada. Então, os Object Pronouns, ou pronomes oblíquos, é diferente dos pronomes subjetivos, né? Então, olha aqui em inglês comparando os dois, subject, que é o pronome subjetivo, o pronome sujeito, que é os pronomes do caso reto, que nós estudamos em língua portuguesa, que é I, you, we, they, he, she, it. Tem mais, né? E os object pronoun, ou pronome objeto, ou pronome oblíquo, são me, you, us, them, him, her, it. Tá? Então, toda vez que eu uso um pronome objeto, ou pronome oblíquo, ele está sempre relacionado com a presença de um pronome subjetivo, o pronome do caso reto. Ou seja, os pronomes subjetivos, eles são determinantes para os pronomes objeto, tá? Só ajeitar daqui. Ok. Então tá aí. Toda vez que aparece no texto o uso do pronome objeto me, pode ter certeza que tem um pronome antecedendo explicitamente ou implicitamente o I, que é o determinante de me. You, us. Quando aparece us, pode ver no texto que sempre tem um pronome we antecedendo. Então, para evitar uma repetição desse mesmo pronome subjetivo, usa-se esse pronome oblíquo, tá? Lembrando que esses têm a função de sujeito, que é os pronomes subject, já os pronomes objeto não, eles não têm a função de sujeito, tá? A função deles é objeto indireto, objeto direto, agente da passiva e a junta adverbial, que não é tanto o caso que nós vamos estudar aqui agora. Aqui é só para conceituar, tá? Então, olha aqui, a gente vai ver a tradução respectiva e sua relação, tá? Se numa questão pedir que você complete com um desses pronomes oblíquo, me, you, him, her, it, us, you ou them, vocês vão procurar o pronome que antecede, que na verdade são os determinantes desses pronomes, tá? Então vamos, quando aparece o uso de me, vai aparecer sempre um reflexo de I, tá? Então, you, him, her, it, us, you e them. A tradução, me, mim, migo. Quando eu uso o if, me, vai ficar comigo. You, tigo. Quando eu uso o if e acrescento no final you, tá? Aí vai ficar contigo. E aqui os demais, a tradução para vocês acompanharem, tá? O ifs conosco seria o acréscimo de u e o s no final, tá? Que ficaria o ifs. E aqui seria o if you, convosco. Aqui. Agora vamos seguir. Tem uma atividade para ser respondida a título de exemplo, tá? Para a gente poder responder e entendendo, tá? Vamos lá. Como eu disse anteriormente, que os sujeitos são os determinantes para as respostas. Então, o que é que está pedindo aqui? Que vocês substituem o que está em negrito lá no final por um pronome oblíquo nessas lacunas, tá? A tradução: Helena e eu vemos aquelas garotas todo dia. Então você vai substituir aquelas garotas dos girls por um pronome oblíquo
object correspondente, né? Então vamos ver como fica. 12 girls, pronome que eu relaciono, aqui no caso 12 girl, aquelas garotas elas em inglês é they, né? Agora, qual o pronome que eu vejo na tabela que eu posso achar a resposta correspondente? Basta vocês verem essa tabela bem aqui, ó. Aqui, ó. Então, o they, ó. O que aponta a resposta é them, ó. Basta vocês ver que já tem uma setazinha que aponta na frente para a resposta, ó. Viu? Então, they, então a resposta é them. Então, I see them every day. Então a resposta pronto, tá aí. A outra, I read that book, eu leio aquele livro. Para não repetir o termo that book, que é aquele livro, eu uso o pronome oblíquo correspondente. Então, aquele livro, qual o pronome que eu usaria? Ele em inglês, usado para objetos de animais, ó, relembrem, é o it, né? Então, o pronome usado vai ser, ó, é o mesmo, que é uma forma semelhante, né? Então, I read it. Então, tá aí a resposta, tá? I read it. We advised not to go out, the children. Nós aconselhamos as crianças a não ir embora. Então, as crianças, qual o pronome que eu relaciono as crianças? Elas em inglês, vamos ver qual é que fica aqui, ó, elas, né? Então, tem a resposta, né? Então, vamos lá. Aqui. Aí, we advised them not to go out. Tá aí. The people loves the queen. Então, aqui qual a resposta? Eu vou encontrar um pronome oblíquo que substitua the queen. Então, vamos ver. The queen, a rainha. A rainha é ela, né? Ela em inglês, ó. É she, então a resposta é her, né? Então, vamos lá. Loves her. Tá aí a resposta. E aqui, I saw, eu vi aquelas mulheres na festa da semana passada. Então, aquelas mulheres é o que? Pronome que eu uso para representar. Ó, tem elas é them. Pronome oblíquo, então vai ficar I saw them at the party last week. Aqui o próximo. Look at Peter, né? Então, olhe para Pedro. Substituindo o nome Pedro por o pronome oblíquo, vai ser o que? É ele, né? Ele em inglês, ó. É he, então, ó, him, pronome oblíquo. Então, look at ring. Tá aí a resposta. Aí serve de modelo para vocês responder essa outra, tá? Que vocês vão levar em conta o que está em negrito, tá? Para poder encontrar a resposta, tá? Ó, esse aqui que está em negrito, ó, Daniel, esse at the test, both, you and me, são palavras-chave, os determinantes para vocês acharem as respostas que serão colocadas nesse início aqui, ó, tá? Ok.